Muito bem, gente. Então, eu queria só trazer um pouquinho desse estudo para a gente abrir, né, o campo para o trabalho, para essa prática de hoje. Só relembrando um pouco da semana passada, a gente falou sobre o sistema muscular, especificamente o sistema muscular esquelético, que ele é regido pelo nosso sistema nervoso simpático, né? Então, a partir da nossa vontade, da nossa ação, né, a gente consegue organizar o funcionamento desses músculos, como a gente falou, estão conectados nos nossos ossos e são responsáveis por movimentos, criar uma postura, proteção de certas partes do corpo. Então, tudo isso regido pelo sistema nervoso simpático, né? Hoje, a gente vai falar um pouco sobre um sistema que comparativamente, assim, fica difícil, né? Mas dá para dizer até que é mais importante, porque ele tem tantas funções e rege a nossa vida psíquica, principalmente, né? Então, que é o sistema endócrino, né? O funcionamento das glândulas endócrinas do nosso corpo. Nosso corpo tem vários tipos de glândulas, né? Tem algumas glândulas que são aquelas que jogam, que mandam para fora o produto que elas geram, né? Tipo as glândulas sudoríparas, glândulas salivares, qual mais? Enfim, essas glândulas que elas geram, por exemplo, a sudorípara gera o suor e joga para fora do corpo. Já as glândulas endócrinas, elas, esse produto que ela gera, que são os hormônios, ela joga diretamente no nosso sistema sanguíneo, na nossa corrente sanguínea. Então, muito de como o nosso corpo, não só o corpo, mas também o nosso sistema psíquico funciona, né? A nossa psique é formada é com base na regulação desse sistema, né? No funcionamento desse sistema. Por exemplo, se eu sou mais gordinho, se eu sou mais magrinho, se eu sou mais ativo ou mais passivo, tenho mais energia ou sou mais lento, né? Sexualmente, se eu sou ativo ou mais inativo. Então, a forma do nosso corpo, o formato do nosso rosto, a nossa voz, né? Tudo isso é organizado, é definido por esse sistema, pelo sistema endócrino. E ele funciona, aí sim, comparando com o que a gente falou na semana passada, né, do sistema muscular esquelético, o sistema endócrino, ele é regido pelo nosso sistema nervoso vegetativo, sistema nervoso parasimpático, né? Então, as glândulas elas estão funcionando de forma autônoma, digamos assim, né? O que não significa que aquilo que a gente faça, obviamente, isso é claro, né? Que as nossas ações, né? Aquilo que a gente pensa, que a gente fala, influencia no funcionamento desse sistema, né? As situações que a gente passa na vida, de estresse e por aí vai, influencia no funcionamento desse sistema. Existem várias glândulas, né, que formam o nosso corpo, e tem 7 que são as principais. E aí, olha que interessante, aí entra o estudo que eu gosto. A gente vai dar só uma passada, assim, bem por cima, depois eu vou passar um pouco mais de material para vocês no grupo, para leitura, né, porque é um tema bem amplo. Mas essas glândulas, elas estão localizadas nessa região. A gente pode fazer essa relação de cima para baixo, né, essas 7 glândulas, né, que a gente começa aqui pela região mais alta, a glândula pineal, que ainda a ciência, na verdade, descobriu muito pouco sobre o funcionamento dessas glândulas, dessa glândula, né? Mas basicamente é uma das glândulas mais importantes que rege todo o funcionamento do nosso corpo, a glândula pineal. Já um pouquinho abaixo dela, a glândula pituitária, é uma glândula, imagina só, ela recebe uma quantidade muito grande de inervações. Então imagina ela como se fosse a regente da orquestra, né? Então a glândula pituitária, que fica um pouquinho abaixo da glândula pineal, ela rege o funcionamento de todas as outras glândulas. Então ainda nesse nível aqui da cabeça.
né? Pineal, pituitária, e aí a gente descendo um pouco, a gente vem aqui para a região do pescoço, que é a glândula tireoide. Por exemplo, numa criança, quando a glândula tireoide não funciona muito bem, a criança ela fica, ela pode ter problemas mentais, por exemplo, né? Pode ter uma defasagem mental. A criança não desenvolve, não se desenvolve psiquicamente ou mentalmente quando o funcionamento da tireoide ela não está legal. Já mais na vida adulta, por exemplo, o hipertireoidismo ele pode gerar uma série de efeitos colaterais no nosso corpo, né? Não só o hiper, gera uma agitação muito grande. Opa, opa, voltou? Voltou? Então, quando esse hiperfuncionamento da tireoide, né, que gera uma liberação muito grande da tiroxina, que é o hormônio que é gerado pela tireoide, gera uma agitação muito grande, a pessoa que sua muito, né, também, que tem dificuldade em se concentrar, por exemplo. Obviamente que existem outros fatores que influenciam isso, né, mas basicamente a tireoide ela atua nesse sentido de organização, né, desse funcionamento. E, bom, então, tireoide na região do pescoço, a gente vem aqui para o coração, é o timo, que ele tem o funcionamento principal dele é na nossa infância, né? Chega numa determinada idade, ele regride, né? Ele já não tem tanto funcionamento, apesar de estar sempre ali presente, treinando, ele trabalha principalmente no sistema imunológico, né? Para nossa imunidade estar funcionando bem, é o timo, né? Que ele gera vários hormônios, não é um único hormônio, são vários hormônios que ele produz. Aí nós temos as suprarrenais, né? Suprarrenais, é, que gera principalmente o cortisol. Então, tipo, você está numa situação, aquilo que a gente fala da luta e fuga, né? Luta e fuga, uma situação, sei lá, eu estou cruzando a rua, de repente vai vir um carro, eu vejo que vai atropelar uma pessoa. Então, a suprarrenal, ela gera uma quantidade muito grande de cortisol para fazer com que eu tenha uma ação mais rápida, né? Ao mesmo tempo, isso não significa que esse hormônio funcione só para isso, tenha só essa função, né? Em situações, por exemplo, em que eu preciso regular a minha atividade num nível normal, né? Não só numa situação de luta e fuga, mas numa situação normal do dia a dia, onde o meu nível de cortisol, por exemplo, é baixo, o que que acontece? A gente não tem aquele impulso para agir. E aí a gente vê, hoje é muito comum, né, a gente ter medicamentos que sintetizam esses hormônios para que eu tenha um benefício, né, ou um efeito parecido à função daquele hormônio no nosso corpo. Agora, o grande problema disso, né, que é a cortisona, né, por exemplo, toma cortisona para várias situações, né, mas quando a gente toma, por exemplo, um medicamento desse, um hormônio que é sintetizado, a gente não está atuando na causa raiz. A gente simplesmente vai ter o efeito daquele hormônio no nosso corpo, mas a causa raiz, que no caso, por exemplo, o funcionamento da suprarrenal, né? Não está funcionando legal. E aí o que que a gente faz? Aí é onde entra a prática de yoga. Aí é onde entra a prática de yoga. A prática de yoga ajuda muito a regular todo o funcionamento do sistema endócrino, né? E só para a gente finalizar, tem as gônadas, né? Que no caso da mulher é o ovário e para o homem o testículo, né? Que aí principalmente é o estrógeno, no caso da mulher, e a testosterona, no caso do homem. Então, bom, e aí, se a gente vai lá atrás, nos estudos dos yogis antigos, a gente encontra uma relação, inclusive topográfica, né?
corporal, a relação dos chakras com a região onde está cada uma dessas glândulas, né? A Ajna Chakra, né? Aliás, o Sahasrara Chakra, que é o coronário, o terceiro olho, Vishuddha, a Anahata Chakra, o plexo solar e por aí vai. Então, cada um desses centros energéticos que a gente tem no corpo, fisicamente, eles são equivalentes aonde estão situadas essas glândulas. Ou seja, coincidências à parte, né? Isso são estudos de mais de milhares e anos atrás, né? Isso que a gente está vendo sobre as glândulas é coisa muito recente, é ciência moderna, né? Agora, esses yogis já tinham essa visão, não especificamente no funcionamento da glândula, né? Como a gente conhece hoje, mas energeticamente. A gente sabe muito bem que existe essa relação, né, entre o corpo e a mente. E o que que une, o que que faz, cria esse contato entre esses dois aspectos? É o que a gente chama de prana, né, energia vital. E o que que conduz o prana é a respiração. Então, é justamente por isso que quando a gente trabalha com práticas respiratórias, a gente equilibra, organiza esse funcionamento entre corpo e mente, e aí, tanto o funcionamento energético quanto o funcionamento físico do nosso corpo, ele vai se conversar muito melhor, de forma muito mais equilibrada, né? Bom, e aí hoje, o que a gente vai fazer, a proposta, é a gente trabalhar com algumas posturas que estimulam certas partes do corpo que estão relacionadas à localização dessas glândulas. Então, existem posturas específicas, são posturas que a gente já faz. Na verdade, a gente só vai trazer a ênfase para tentar reconhecer essa relação, né, entre o funcionamento desse sistema especificamente que a gente está falando hoje, com a nossa prática, né? São posturas que a gente já faz, mas a gente vai tentar trazer um pouco mais, trazer essa proximidade, né, dessa relação entre as posturas com o funcionamento específico, estimulando ou desestimulando certas partes do corpo. Um exemplo muito simples, né? Quando a gente pressiona essa região do queixo no peito, e aí que tipo de postura que a gente pode fazer para isso, né? Postura invertida, por exemplo, sobre os ombros, ou Setubandhasana, quando a gente eleva o quadril, né, na posição que está dulce, aí, lembra? Levanta o quadril com as mãos no chão, pressiona a região do pescoço, Setubandhasana, exatamente. Tudo isso vai estimular a região da garganta, Vishuddha Chakra, consequentemente, tireoide, que não significa que vai fazer com que ela produza mais hormônio, mas sim vai fazer com que regule o funcionamento e a produção do hormônio, que pode ser produzir mais ou produzir menos. Aí depende de cada pessoa, né? Agora, tem algumas contraindicações, por exemplo, se tem pressão muito alta, ou se tem um mau funcionamento crônico da tireoide, dependendo do caso, não é aconselhável. Por isso que a gente sempre faz adaptações, né, para que não seja. Agora, se tiver alguma contraindicação, alguma postura, obviamente eu vou falar para vocês, mas a gente vai tentando encontrar sempre essas adaptações. Eu acho que é isso, gente. Vamos para a prática, então? Bora? Então vamos começar sentados. Uma postura confortável, postura de meditação, para a gente já começar a repassar a partir da nossa percepção, para se situar nesse lugar, nesse espaço. Então a gente vai fazer uma espécie de varredura nesse momento, começando lá de baixo do apoio das pernas com o chão. Então reconheça cada um desses apoios, toque das pernas, uma postura que seja confortável para você. Opa, saúde. E a partir desses apoios, a gente vai construindo a postura. A coluna ereta, o peito aberto, os ombros
relaxados para trás e para baixo, a cabeça bem encaixada, a região do crânio encaixada nessa primeira vértebra cervical, e aí a gente consegue perceber toda a musculatura da face bem acomodada, principalmente os olhos, e traga agora a sua percepção, reconheça dentro da sua cabeça, dentro do crânio, nessa região onde estão situadas essas duas principais glândulas, não que as outras não sejam importantes, mas duas principais glândulas que regulam todo o funcionamento da nossa psique, daquilo que somos dentro e fora. A forma como agimos, a forma como pensamos, a forma como falamos, tudo isso é orquestrado por essas pequenas glândulas que têm uma influência tão grande na nossa vida psíquica. Então, o exercício que a gente pode começar fazendo é, com os olhos fechados, tente perceber, reconhecer, se você consegue perceber alguma cor dentro da sua cabeça. A gente pode começar com dois padrões muito simples. Talvez você veja, você sinta, você reconheça uma cor mais clara ou talvez uma cor mais escura. Não existe certo nem errado, né? É simplesmente uma percepção, um reconhecimento que você faz com os olhos fechados. Talvez você sinta, veja uma cor mais clara, talvez uma cor mais escura. Descendo um pouquinho em direção à sua garganta, faça o mesmo exercício. Perceba, reconheça se aí, nessa região da garganta, você percebe uma cor mais clara ou escura. Faça o mesmo na região do seu coração, na região do plexo solar, aí mais ou menos onde fica a boca do estômago, né, como a gente chama. Um pouquinho mais abaixo, nos genitais. E então, chegando de novo lá no assoalho pélvico. Volte a reconhecer esses apoios das suas pernas no chão, essa base novamente que se firma. Então, na próxima inspiração, eu convido vocês para trazer as mãos unidas no centro do peito, em Anjali Mudra, e a gente consagra o início dessa prática com o mantra. Inspire profundo. Sahana Vavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvinavadhitamastu, Ma Vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspire profundo, soltando o ar, leva suas mãos apoiadas no chão, com as pernas ainda cruzadas assim, e vai escorregando as mãos lá pela frente. A cabeça vai se aproximando dos pés. Se os seus cotovelos tocam o chão, relaxe ainda mais os ombros. Se eles não tocam, solte os braços para que eles se aproximem do chão.
Não tem problema se eles não tocam. Mas o importante é que você solte o peso da sua cabeça, o pescoço, relaxe os olhos, o nariz, a boca. E agora, se você puder, mantendo a cabeça solta, o tronco relaxado, leve os braços atrás das costas e segure um dos punhos com a outra mão. E continue soltando o tronco, soltando a cabeça em direção ao chão. Essa postura se chama Yoga Mudra, é o símbolo do yoga. De alguma forma, através dessa postura, estamos estimulando essas glândulas que ficam na região da cabeça. Também na região do pescoço, tireoide, com essa pressão suave que a gente cria, né, a partir do queixo em direção ao peito. E veja se você pode intensificar um pouquinho mais essa pressão. Sentir um pouco mais presente esse contato do queixo contra o seu peito. Muito bem. Na próxima inspiração, eleve os seus dois braços à frente, com as mãos tocando o chão, e vai caminhando com as duas mãos em direção à sua perna esquerda. A cabeça continua entre os dois braços, os braços bem esticados, bem alongados. Isso, bem esticados. E vai caminhando em direção à sua perna esquerda. Todo o tronco, ele se inclina para o lado esquerdo, acompanhando o movimento dos braços. Então é como as mãos vão caminhando pelo chão. O tronco acompanha essa caminhada e todo o seu tronco vai em direção à sua perna esquerda, até que a sua testa. Ui, caiu, mas já voltei. Eu vi que eu estava falando aqui, ninguém estava fazendo nada que eu estava falando, estava congelado. Então volta lá em direção ao chão, a cabeça em direção ao joelho esquerdo, próximo do joelho esquerdo. E aí o braço direito, ele fica bem alongado. Tente esticar bem o seu braço direito. A mão esquerda apoia no joelho e você pode descansar com a testa em cima da sua mão. Isso. A ideia é a gente sentir bem essa lateral direita do tronco. E se você puder ainda, traga a percepção de movimentos respiratórios nessa região. A cada inspiração que você faz, você cria um espaço maior, essa região das costelas vai abrindo esse espaço, os pulmões vão ganhando amplitude no movimento. Muito bem, estenda os dois braços à frente de novo e vai retornando, retornando devagar e vai agora em direção ao outro lado, pro lado direito. As duas mãos no chão, os glúteos apoiados no chão, a testa próxima do seu joelho direito agora, e o braço esquerdo fica bem esticado. O braço direito pode ficar mais relaxado, a mão apoiada no joelho, a testa se aproxima do joelho. Não significa que você tenha que tocar com a testa no joelho, né? Mas essa proximidade, ou seja, a intenção é que a cabeça vá em direção à mão, mesmo que não chegue, não importa.
Lembre-se que o mais importante é reconhecer até onde o seu corpo te permite chegar de forma confortável. Sempre são bem-vindos ajustes para que você fique confortável. Lembre-se de trazer a respiração presente na lateral esquerda do tronco, percebendo a cada inspiração que você cria mais espaço. Muito bem, volte a estender os dois braços à frente, retorne para o centro. E agora você vai fazer um impulso a partir dessa posição, com as mãos no chão. Deu impulso e vem em quatro apoios. Se ficar difícil para fazer isso, pode trazer as pernas pela lateral e aí venha para quatro apoios. Quadril bem lá no alto, braços estendidos à frente, testa apoiada no chão. Posição que nós chamamos de afundo. Então, se você puder, Dulce, vai caminhando um pouco mais com as mãos à frente, para o quadril ficar mais alto. Isso, perfeito. Ótimo. Então, o quadril na posição mais alta possível. Se deixar os braços estendidos à frente, fica desconfortável para os seus ombros, você pode trazer uma mão sobre a outra, a testa apoiada nas mãos. Mas o mais importante nessa postura é criar esse arco na região torácica, essa abertura na região do peito estimula o funcionamento do coração, o funcionamento dessa glândula que fica atrás do coração, o timo. Então, é uma postura que ajuda a melhorar a nossa imunidade. Todas as posturas de abertura do peito, de alguma forma, elas colaboram para uma melhora na nossa imunidade. Mas a gente vai um pouco além, aproveitar essa posição do corpo. Se você precisar fazer algum ajuste, fica à vontade, mas a ideia é que fique o quadril nessa posição mais alta. Leve um pouco da sua atenção agora no assoalho pélvico. E a gente vai complementar com o estímulo dessa região, fazendo a técnica que nós chamamos de Ashwini Mudra. Então, contraia períneo e relaxe. Contraia e relaxe. Contraia e relaxe. Continue repetindo isso algumas vezes. E tente fazer com que essa contração fique bem localizada no assoalho pélvico, bem nessa região que é entre o ânus e os genitais, mais ou menos esse pontinho. Você contrai e relaxa, contrai e relaxa. Possível a contração. Enquanto isso, você continua respirando, não prenda o ar, contrai ao máximo possível, mantenha, mantenha, mantenha essa contração. E aí relaxe e se esparrame no chão, de bruços, de barriga para baixo. Postura de Makarasana, postura do crocodilo. Deixe que a pontinha dos pés fique voltada para fora. Assim você mantém esse contato da parte interna das coxas com o chão e aproveita para relaxar bem toda essa musculatura que envolve o seu quadril, inclusive os genitais, o períneo, os glúteos, até a parte baixa do abdômen. Nós sabemos que numa prática de yoga, onde nós levamos a nossa atenção, levamos também a energia, levamos prana. Então, para onde a gente direciona a atenção, o prana vai lá. Então, leve a atenção agora nesse contato do seu quadril com o chão. E veja como, a partir da sua atenção que você direciona para essa região, a percepção ali, ela modifica.
Algo diferente você percebe a partir da sua atenção. Talvez um detalhe a mais, que pode ser temperatura, o espaço interno. Tem pessoas que veem imagens, cores, mas o foco que a gente vai dar nessa percepção é o movimento respiratório. Perceba que quando você inspira, toda essa região se expande de dentro para fora. Imagine como um ponto no centro. Imagine o seu próprio períneo. A partir desse ponto do períneo, quando você inspira, de dentro para fora ele se expande e na exalação ele recolhe. Então, traga essa percepção do movimento respiratório nessa região, a expansão e o recolhimento, trabalhando assim, estimulando todo o funcionamento dessas glândulas, dos plexos baixos. Muito bem, mantendo as duas pernas afastadas, continue percebendo esse movimento sutil que acontece nessa região. Eleve a sua cabeça, apoie os cotovelos no chão, acomode o queixo na palma das mãos, como uma criança quando ela descansa, assim, né? Essa imagem vendo televisão, assim, a criança consegue ficar bastante tempo assim. Então, relaxe bem os ombros, relaxe a região entre as escápulas, relaxe principalmente os olhos e também lá nos plexos baixos, toda essa região que a gente estava trabalhando, a partir da respiração, relaxe. E sinta a região do seu peito mais aberta. É como se você pudesse projetar um pouco o seu peito por entre os braços. Os ombros descem, se acomodam. Quando fizer a próxima inspiração, retenha o ar nos pulmões e tente projetar ainda mais o peito por entre os braços. Elevar um pouquinho mais a cabeça, solte o ar e repita mais uma vez. As retenções também são exercícios chave para ajudar a regular o funcionamento do sistema endócrino. Essas retenções, as pressões internas que a gente cria. Então, faça a retenção com os pulmões cheios e quando quiser soltar o ar, volte para Makarasana. Ao retornar para Makarasana, uma mão sobre a outra, testa nas mãos, se esparrame bem, afaste de novo as pernas, relaxe os glúteos, relaxe o apoio do abdômen no chão, os órgãos internos. Existem algumas posturas que atuam em uma parte mais específica do nosso corpo, físico e energético. Outras posturas que atuam em várias partes ao mesmo tempo, que são posturas que dentro dessa tradição do yoga são consideradas posturas como posturas clássicas, posturas de efeito muito poderoso, né? A gente encontra algumas descrições nesses textos antigos, né, a respeito dessas posturas. Duas delas que a gente vai fazer agora, que vocês já conhecem, que traz um efeito muito grande no funcionamento energético do corpo, na região do plexos baixos, né, região das gônadas,
do plexo solar e também na região do pescoço. Então, essa postura é a cobra, Bhujangasana. A proposta é a gente fazer 2 vezes essa postura hoje. E a primeira vez nós vamos fazer juntos. E eu vou deixar essa segunda vez para vocês fazerem no tempo de vocês, tá bom? Então, vai se preparando com as pernas juntinhas, palma das mãos ao lado do peito, cotovelos apontando lá para cima. Bhujangasana, postura da cobra. O apoio da testa no chão, por enquanto, para preparar, né, a postura. Veja se você pode juntar um pouco mais os braços, como se fosse tocar os cotovelos nas costas. Isso. Ao mesmo tempo, você distancia os ombros das orelhas, né? Não deixa que ele fique muito, os ombros muito contraídos lá para cima, né, em direção às orelhas. Distancie, abra, crie esse espaço. E aí sim, a partir do apoio da crista ilíaca, que são aqueles dois ossinhos na frente do quadril, empurre bem, perceba esse contato. O abdômen vai ficar em contato também com o chão, e aí sim você vai lentamente levando a cabeça. Lentamente, sem empurrar o chão com as mãos. As mãos servem só de apoio para ajustar a posição do peito. Então a cabeça se eleva como se você fosse olhar para o teto. Assim você vai estimular ainda mais essa região da garganta. Não precisa empurrar o chão com as mãos, tá, Thaís? Pode voltar um pouquinho. É mais a cabeça mesmo que se eleva, não todo o tronco. O limite que você eh, vai encontrar é até onde você consegue elevar com as mãos relaxadas. Então, se você quiser tirar um pouquinho o apoio das mãos no chão, levanta um pouquinho as mãos. Isso. Aí é o seu limite. Aí você só apoia suave a mão no chão. Isso. Ótimo. E aí permanece. Então, a cabeça bem elevada, assim, para estimular o pescoço. E você pode levar a percepção da respiração na região do seu quadril, como a gente fez há pouco em Makarasana. O peito aberto, retorne devagar, descanse, mas também observe os efeitos. Ou melhor, descanse, mas principalmente observe os efeitos. Observe a sensação que fica no corpo. E tenha certeza que esse efeito que você sente claramente está relacionado à produção de hormônios no corpo. Ou seja, à medida em que vamos fazendo uma prática de yoga, o sistema endócrino ele está funcionando, ele vai se ativando. Uma infinidade de hormônios vão sendo jogados na nossa corrente sanguínea, trazendo as mais variadas percepções e sensações. Quando a gente para observar numa prática, fica muito mais nítido. O efeito ele se, ele aumenta, né? Ele se potencializa. Então agora repita mais uma vez, Bhujangasana, no seu tempo. Agora eu vou deixar para que vocês façam no tempo de vocês. A ideia é que a gente vá aos pouquinhos encontrando um lugar de mais permanência nas posturas. Se você conhece o Jai, aquela técnica respiratória, quando a gente faz aquele sonzinho do ar passando pela garganta, você pode ficar à vontade para usar. Se você não conhece, depois a gente pode falar sobre ela. O Jai é uma técnica também que ajuda a equilibrar o funcionamento da tireoide.
E assim que você quiser retornar no tempo de você, no seu tempo, você descansa de novo em Makarasana. Eu tenho a impressão que às vezes quando eu falo, quando você quiser retornar no seu tempo, aí já todo mundo retorna. A impressão que quando eu falo isso, vocês já retornam. Será que é só minha impressão? Meu professor fala a mesma coisa. E de alguma forma a gente fica esperando, né? Quando a gente faz uma prática assim, esperando um certo comando, né? A proposta é realmente que você encontre o seu tempo. Você pode ficar, obviamente, que a gente vai ter que encontrar um tempo do meio aí, né? Entre todos. É só um comentário, uma observação. E agora a gente vai fazer uma outra postura. Também tem uma postura muito completa, um pouco mais intensa que a cobra, que é o Dhanurasana, na postura do ar. Então, com as pernas unidas, flexione os joelhos, segure o peito dos seus... Pode ser no peito dos pés ou no tornozelo, onde você achar melhor. Isso. Muito bem. Antes de elevar a cabeça, elevar o tronco, faça alguns ajustes. Quais são os ajustes? Aproximar as duas pernas e empurrar o seu quadril em direção ao chão. Sentir bem presente esse contato das cristas ilíacas com o chão, aqueles dois ossinhos que ficam protuberantes aqui na frente do quadril. Então, empurre eles contra o chão. E aí sim, eleve a cabeça, o peito se abre. E por último, última etapa da postura é criar o arco, é os joelhos saírem do chão. Mas se você sente que força muito, não faça. A qualquer momento você pode retornar. E aí a respiração mais intensa, mais prolongada. E isso vai criar um certo movimento do ar, com balanço do corpo. Muito bem, retorne, descanse. E se você sente que dá para repetir mais uma vez, repita. Se não, você pode continuar descansando. De repente, até se você sente que pegou um pouco a lombar, você pode mudar a posição, pode ir para Balasana, para a postura da criança. Agora, se você sente que dá para repetir mais uma vez, faça no seu tempo. Flexionando o joelho, segurando lá nos pés e abrindo no ar. Tentando trazer a respiração bem profunda. Quando você inspira, você traz a maior quantidade de ar que você puder para os pulmões, expande. E na exalação, você esvazia. Ao retornar, descanse. Escolha um dos lados do corpo para você fazer um. Gosto de aproveitar esse giro para fazer tipo uma massagem mesmo. Sempre sugiro isso para vocês, né? Então, eu estendo os braços à frente e vou girando gostoso para um lado, aproveitando a massagem na lateral do tronco, nos ombros, nos braços. E aí, depois, quando tiver de costas, você pode abraçar os joelhos e continuar com essa massagem, balançando as pernas para um lado e para o outro, aproveitando essa pressão que essa postura exerce, na região lombar, na região dos rins. Uhum. Pare no centro, continue segurando os joelhos. E tente encontrar um lugar de máximo conforto nessa postura, ou seja, para que a gente encontre um lugar de conforto, é importante reconhecer tensões que são desnecessárias e soltar e tirar elas.
Às vezes a gente mantém uma postura, às vezes durante uma prática de yoga, ou às vezes no dia a dia, né? Postura que a gente está gastando muita energia, uma postura que a gente poderia economizar essa energia vital. Por exemplo, observe aí os seus pés. Se cada um dos dedos estão relaxados, se a planta dos pés está relaxada, e mesmo se você percebe que está relaxado, sempre dá para relaxar um pouquinho mais. Relaxe panturrilhas, relaxe as coxas, até por dentro dos joelhos, crie mais espaço, relaxe os glúteos, a parte interna das coxas. Faça uma inspiração profunda e, ao tirar o ar, aproxime a testa dos joelhos e mantenha a testa próxima dos joelhos nessa retenção, sem o ar. Não deixe o ar entrar. Quando você quiser inspirar, volte com a cabeça no chão. E aí repita isso mais algumas vezes com mínimo de esforço. Tente manter os seus pés relaxados, todo esse grupo muscular que a gente repassou agora. Então você inspira profundo com a cabeça no chão. Ao soltar o ar, aproxima a testa dos joelhos com o mínimo de esforço. Mantém. O tempo que você puder ficar sem o ar, você mantém a proximidade da testa nos joelhos. E a gente vai colocar só mais um elemento. A próxima vez que você fizer isso, quando a testa estiver próxima dos joelhos, com a retenção, contraia também o assoalho pélvico, como quem faz para segurar o xixi, né? Mais ou menos essa percepção. Mantendo a retenção, sem o ar entrar, no vazio, contração do períneo. E repita mais uma vez. A última vez. Vamos retornar. Apoie planta dos pés no chão. Se quiser dar mais uma chacoalhadinha com a perna, fica à vontade. E as mãos descansam no seu abdômen. Observe como fica a sua respiração. Hum. E agora a gente vai trabalhar com algumas posturas de torção. As posturas de torção, elas trabalham, ajudam, né, a regular principalmente a região do plexo solar. Ou seja, a gente pode associar tanto a suprarrenais, né, no sentido do sistema endócrino, quanto ao pâncreas. Então, essa região que é influenciada pelas posturas de torção. Então, afaste os braços na lateral. A gente vai fazer uma sequência de algumas posturas de torção. Então, cruze a sua perna direita sobre a perna esquerda, mantendo os braços bem relaxados, os joelhos próximos. Aproxime bem os joelhos. Isso. Ótimo. E aí você vai soltando as pernas para o lado esquerdo, lentamente. Observe se em algum momento os seus ombros saem do chão, né? Geralmente o ombro do lado oposto para que você torceu. Geralmente ele sai um pouco do chão. Aí você para. A gente quer manter o contato dos ombros com o chão. Os braços ficam bem afastados, assim como uma cruz, imagine, né? Uma cruz. A cabeça também gira para o lado oposto das pernas. E a respiração profunda na região do tronco ajuda a criar ainda mais esse estímulo para esse
bom funcionamento dessas duas glândulas que a gente mencionou há pouco. Aproveite cada exalação que você faz para relaxar ainda mais o corpo. E aí comece a retornar lentamente. Ainda não descruze as pernas, mantendo o mesmo cruzamento, vai soltando para o outro lado. Assim você vai aproximar o seu joelho esquerdo do chão. Hum. A respiração bem profunda no tronco, na região do abdômen, criando um movimento amplo dentro do seu abdômen. Cada inspiração, uma expansão profunda, e na exalação você entrega, solta, retorne devagar, lentamente. Descruza as pernas e veja se já neste ponto da prática, neste momento da prática, fica mais nítido o reconhecimento da influência no seu corpo. Como você sente, por exemplo, a sua respiração comparada ao início da prática? Não precisa me falar, tá? Eu só estou trazendo para reflexão mesmo. Como você sente também essa vontade de não fazer nada? Muito bem, quando você estiver preparada para fazer para o outro lado, cruze a perna esquerda sobre a perna direita e faça essa mesma sequência. Vai construindo passo a passo a postura, primeiro soltando as pernas para o lado direito, reconhecendo no seu corpo o limite até onde você pode ir, para que fique confortável, para que você consiga manter o estado de presença. Lentamente retorne e faça para o outro lado. Mantenha as pernas cruzadas, ainda do mesmo jeito. Perna esquerda, mesma perna. A perna esquerda sobre a perna direita. Pode voltar, Dulce, a outra perna como estava. Aí você vai soltar para o outro lado agora. Isso, pro lado esquerdo. Ótimo. Tá vendo só? Quem faz aula gravada não tem esses benefícios, né? Então, se você está fazendo essa aula gravada, venha com a gente fazer online, ao vivo.
Volte devagar, descruze as pernas, observe o efeito. Mesmo quando não observamos, o efeito ele acontece, ele está aí presente. Mas grande parte desse aprendizado, né, da prática de yoga, é trazer a atenção aquilo que nós observamos, como nós falamos há pouco, né, a energia vai para lá. Então, muito bem, agora a gente vai fazer uma sequência de posturas invertidas. Duas posturas que a gente vai encontrar algumas variações para você poder fazer, se for necessário, né, variação. A primeira é o Setu Bandhasana, aquela que eu mencionei no início da prática. Postura bem simples, né, que é a meia ponte. Então, nessa posição deitada, com os joelhos flexionados, planta dos pés no chão, primeiro aproxime o máximo que você puder os calcanhares dos glúteos. Isso, o máximo que puder. Aí a palma das mãos ficam apoiadas no chão. A ideia é, à medida em que você começar a elevar o seu quadril, tentar aproximar o peito do queixo. E aí, nesse momento que você elevou o quadril, se você conseguir tentar, se você conseguir segurar o tornozelo com as mãos, aí dá para criar uma tração, né, uma alavanca, na verdade, ainda maior. Mas com a cabeça no chão, volta com a cabeça no chão, Dulce. Isso, a cabeça no chão, palma das mãos no chão, pressiona o chão. Isso, empurra o chão. E aí eleva o quadril lá para o alto. Aquela que você mostrou no começo, ótimo. Os joelhos ficam na mesma distância do quadril, não deixa muito afastado, não. Não precisa também estar muito junto, mas é preferível que esteja mais junto do que mais afastado. Se você torce todo o braço para segurar nos tornozelos, esqueça essa parte. Apoie a palma das mãos no chão, deixa o braço estendido. Isso, ótimo. E se hoje você não consegue segurar o tornozelo, não tem problema nenhum. As mãos apoiadas no chão já é mais do que o suficiente. A ideia é a gente encontrar uma linha reta, mínimo uma linha reta que vai dos joelhos até os ombros. Se você puder ampliar um pouco mais essa abertura, melhor. Ative bastante a musculatura das coxas para sustentar. E a gente já vai começar a retornar lentamente. Vai apoiando vértebra por vértebra no chão, bem devagar, retorne. Isso, deu uma boa acomodada, uma chacoalhadinha, fica à vontade. Observe o efeito. E aí, repita mais uma vez. Setubandasana. Agora a gente vai tentar ficar um pouquinho mais de tempo. Nós ficamos um minuto mais ou menos na primeira. Vamos tentar um minuto e meio. Observe essa pressão do queixo no seu peito, todo esse estímulo que você vai criando a partir dessas pressões. Se puder só juntar um pouquinho mais os joelhos, Luz. Isso, os pés se aproximam também. Ótimo. Mesmo que você não consiga subir tanto, é preferível deixar no máximo na distância do seu quadril, os joelhos. Talvez já nesse momento você comece a sentir alguns tremores. Sabe que a qualquer momento que você quiser retornar, fica à vontade. Mas se puder ficar um pouquinho mais, se você percebe esses tremores, traga uma respiração mais profunda, mais ampla. Traga mais ar. O ar vai ajudar a estabilizar
E aí, quando você quiser retornar, retorne. Muito bom. Descanse, observe. E agora a proposta é a gente fazer a invertida sobre os ombros. A adaptação que a gente pode fazer aqui, Mamadi já conhece, é a parede, né? Se você quiser usar a parede, você já fez, Dulce, alguma vez? Thaís, eu lembro que sim, né? Já vi fazendo. Se vocês estiverem com dor no pescoço, dor de cabeça, pressão alta, aí é melhor não fazer. Mulher no ciclo menstrual também, mas essa variação, quando a gente usa a parede, né, se tiver alguma contraindicação dessa que eu falei, algum sintoma desse que eu falei, simplesmente o apoio das pernas na parede já tá ótimo. Muito bom, tá aí. Agora, se você quiser avançar um pouco mais, além do apoio das pernas na parede, tente aproximar o máximo que você puder os glúteos da parede. Deixar o bumbum bem próximo lá da parede. Isso, perfeito. Se você quiser experimentar, Dulce, com a planta dos pés na parede, ótimo. Você empurra seus pés contra a parede e eleva o quadril, com a palma das mãos apoiadas no chão. Isso. E vai empurrando o seu quadril, trazendo o seu quadril mais para frente. Isso, ótimo. Muito bom. Quanto mais você conseguir trazer o seu quadril projetado à frente, o peito em direção ao queixo, maior o benefício que você tem dessa postura. Se você quiser passar por Halasana, Thaís, fica à vontade. Postura do arado, tá bom? Mesmo que os pés não toquem no chão, tenta estender bem a perna, deixar as pernas estendidas. Isso, ótimo. Assim, perfeito. Muito bom. Maravilha, gente. Comece a retornar devagar. Vai retornando. Para quem foi na parede, pode ir voltando aí para o cantinho do tapetinho. Pode abraçar um pouquinho os joelhos. E aí a gente complementa a postura invertida, que é uma postura que cria, né, uma flexão na região cervical grande, com uma outra postura complementar, que é o peixe, mas essa variação do peixe que não tem muita contraindicação. Aliás, não tem nenhuma contraindicação. Se alguém quiser fazer, se você já conhece, tá? E se quiser fazer o peixe com o topo da cabeça no chão, fica à vontade. Mas o que eu vou sugerir para vocês é uma outra variação. É deitado de costas, as pernas ficam cruzadas, como na postura sentada de meditação, né? E os braços cruzados por trás da cabeça. A mão esquerda toca o ombro direito, a mão direita toca o ombro esquerdo. Nessa variação, a gente pode ficar um pouco mais de tempo. A variação que está fazendo a Thaís não precisa tanto tempo. 30 segundos, 1 minuto como muito. Tenta juntar um pouco mais as pernas, Thaís. Se você puder, deixar bem juntinho. Isso. Se você quiser, pode fazer essa outra agora também. Thaís, cruza as pernas e cruza os braços por trás da cabeça. Pernas cruzadas, isso. E os braços por trás da cabeça. A mão esquerda toca o ombro direito,
mão direita, o ombro esquerdo, por trás. Isso, isso. Procure relaxar na postura. Vai retornando devagar. Se você quiser, pode estender as pernas, ou se preferir, pode deixar os joelhos flexionados, com a planta dos pés no chão. E antes da gente ir para o relaxamento, vamos fazer agora um pranayama, se chama Brahmari. Na verdade, é uma variação desse pranayama, que estimula bastante a região da cabeça. Toda essa parte interna do crânio é estimulada através do som. A gente vai imitar o som de uma abelha, né? Então, nós vamos fazer por 3 vezes. O tempo que leva a nossa exalação é o tempo que a gente vai fazer o som, por 3 vezes. Então, eu faço uma inspiração, mais ou menos assim, eu vou mostrar para vocês. Até terminar a exalação. Uma vez, aí inspiro de novo, até terminar a exalação. Só que a gente vai fazer isso, olha aqui, ó, da seguinte forma, se vocês quiserem olhar. A gente vai tapar os olhos com o dedo indicador, os ouvidos com o polegar e o nariz com o dedo do meio. Se você quiser também, se não complicar muito, a gente topa a boca com esses 2 dedos. Se ficar muito complicado, o principal são os ouvidos. Se você sente que dá para fazer um pouco mais, tapa também os olhos, tá bom? Então, mínimo tapar os ouvidos e depois você pode tapar os olhos, tapar o nariz ou tapar a boca também, tá bom? Então, você 3 vezes no seu tempo depois que fez as 3 vezes, aí relaxa e aproveita o relaxamento. E assim que tiver terminado, aproveite o efeito dessa prática, não só desse último exercício, que é muito especial, Brahmari, mas de toda a prática, do benefício que o corpo a partir de agora assimila, o corpo reconhece, o corpo é presenteado. E agora não mais precisamos nenhum tipo de manipulação, seja da respiração ou do corpo, alguma postura, nada. Agora é muito mais com a prática da atenção. O corpo, de preferência, imóvel, completamente solto e no chão.
mas a sua atenção está em cada um dos contatos do seu corpo com o chão. Reconheça o contato dos pés, as pernas, os glúteos, contato das costas, da cabeça, dos braços, das mãos. E aproveite para soltar. Soltar ainda mais o peso do corpo a partir de cada um desses pontos de apoio. E utilize para isso a sua exalação. A respiração, a maestra, a respiração e a exalação, manifestando esse aspecto da entrega, do soltar, do não fazer. Você simplesmente solta cada exalação. E a partir do momento que você reconhece o seu corpo bem relaxado, bem solto, traga a atenção para o contato do ar que passa nas narinas. O ar que entra e o ar que sai pelas narinas.
Tome uma inspiração profunda. Vai percebendo novamente os contatos com o chão e alguns movimentos que vão surgindo, primeiro nas extremidades das mãos, os pés. Movimente o rosto, a boca, faça um bocejo, fique à vontade para se espreguiçar. Alongue, estique, um bocejo gostoso, vai trazendo e renovando o ar. E aí, quando você quiser, ainda com os olhos fechados, se puder, vai se sentando calmamente. Hum, hum. Reconheça e agradeça esse estado interno criado a partir da sua prática, esse estado que nós chamamos de meditação, estado meditativo. E assim nós vamos finalizando a nossa prática, inspirando, traga as mãos unidas no centro do peito e finalizamos com o Pranava Om Shanti. Inspire. Om Shanti. Hari Om Tat Sat. Namastê. Gratidão.